Vamos lá, vamos entrando. Boa tarde. Boa tarde. Hoje estava friozinho aqui em Ourinhos de manhã. Entrei na piscina. Tava gelado, hein? Vamos entrando. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente vai começando. Boa tarde, Regina. Tudo bem com você? Passou um café aí depois do almoço? Vamos entrando, vamos esperar o pessoal entrar. Hoje o assunto é bem legal. Medo de dar certo. Medo de dar certo. Ainda não passou o café? Vamos entrando, esperar o pessoal entrar, esperar o Instagram mandar pra galera. Medo de dar certo. Ajustar aqui. Hoje não tá travando. Vamos entrando. Quem for entrando já vai clicando na setinha aí, enviando para pelo menos 5 pessoas para o Instagram entender que é massa. Vai deixando uma curtidinha também, porque aí o Instagram entende que é massa, porque o assunto é bem legal hoje. Medo de dar certo. Muita gente não percebe, mas esse medo, ele é tão paralisante quanto o medo do fracasso. E as pessoas não se atentam para isso, né? E hoje, depois dessa live, vai ser impossível você não reconhecer o medo de dar certo em você e você não entender o medo de dar certo em você, tá? Vai ser praticamente impossível você não entender o medo de dar certo e reconhecer em você. O medo de dar certo, alguém já reconheceu esse medo em si mesmo? Alguém já olhou para isso e falou assim, não, de fato eu tenho medo de dar certo. A maioria das pessoas não reconhece isso em si. Primeiro porque muitas vezes é inconsciente, né? A Valquíria percebeu. Primeiro por quê? Porque muitas vezes ele é inconsciente. E segundo, ele acaba sendo um negócio meio ilógico, né? Pô, eu quero dar certo, eu quero ter sucesso, eu quero atingir as coisas. Mas como que eu vou olhar e falar assim, não, eu tenho medo de dar certo, né? Mas esse medo, ele é tão paralisante quanto o medo do fracasso, e as pessoas não se atentam para ele, né? E o medo de dar certo, ele pode ser, a gente pode pensar ele âmbito profissional, pessoal, relacionamentos e projetos específicos, tá? Então vamos lá, quem for entrando já vai deixando uma curtida, vai clicando na setinha aqui embaixo e manda para pelo menos 5 pessoas, que esse assunto é massa, tá? Normalmente o medo de dar certo, ele está enraizado na mudança que o sucesso trará na vida dessa pessoa, né? Então são N mudanças que o sucesso vai fazer na vida dessa pessoa, e aí ela tem alguns medos, algumas questões a essa mudança, tá? Então hoje, depois dessa live, vai ser praticamente impossível você não reconhecer em você, não reconhecer nas pessoas à sua volta e não saber de fato o que é isso em você e como trabalhar isso em você, tá? Então, o que você vai ver de características em você ou em outras pessoas que tenham medo de dar certo, tá? A primeira característica assim, disparada é a procrastinação crônica, tá? Simplesmente a pessoa adiar o que é importante para fazê-la dar certo. Adiar o que é determinante para fazê-la dar certo. Adiar o que é relevante para fazê-la dar certo. Então a procrastinação crônica
no que é importante, determinante e relevante para fazer ela dar certo. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. No relacionamento, aquela pessoa que adia conversas sobre o futuro do relacionamento. Aquela pessoa que adia passos no relacionamento. Aquela pessoa que adia concluir um projeto, que adia entregar algo determinante para dar certo. Né? Aquela pessoa que adia ir na academia, aquela pessoa que adia começar uma dieta. Não, semana que vem eu começo, na outra semana eu começo, na outra eu começo, né? Então, a procrastinação é disparado assim a principal característica de quem tem medo de dar certo. Tá? Por quê? Porque não pode dar certo. Então, se eu adiar, se eu procrastinar, eu estou já fazendo com que não dê certo. A Dayana falou, eu procrastino muito. É uma característica do medo de dar certo. Tá? E muitas pessoas não se atentam para isso. Né? Boa tarde, Regiane. Outra característica principal, até comentei ontem na live de comportamentos autodestrutivos, que é o quê? A autossabotagem. Tá? A autossabotagem é a segunda característica, assim, a pior de quem tem o medo de dar certo. Tá? Boa tarde, Carmen. É a pior, tá? Por quê? Porque ela literalmente, de forma deliberada, consciente ou inconsciente, ela vai lá e fica se sabotando. Então, vou dar um exemplo. Aquela pessoa que provoca brigas, conflitos e atrasam passos importantes no relacionamento. Então, tem que dar passos importantes no relacionamento. Aquela pessoa, sempre que tá para dar o passo, ela vai lá e cria uma briga, um conflito, alguma coisa para que recuem. Né? Outra coisa, isso no profissional é muito comum. Aquela pessoa que chega atrasado, que falta em reuniões, que não responde possíveis clientes, que demora para responder e fechar vendas, né? Essa pessoa tem fortemente ali uma sabotagem que ela não quer que dê certo. Tá? Ela está se sabotando para não querer que dê certo. Outra coisa, ela sabota dieta, sabota a rotina de treinos, ela vai no mercado e compra alimentos ruins, né? Ela vai, faz coisas que machucam ela e ela tem que parar de treinar, né? Tem gente que fica doente para não ir treinar. Eu tô com febre, então não vou treinar. Né? Então tem gente que fica doente para se sabotar e não dá certo. Tá? Sabe aquela pessoa que marca uma reunião importante e ela acorda naquele dia com torcicolo e travada e ela não pode ir, ela desmarca e acaba perdendo aquela oportunidade. É uma pessoa que está se sabotando para não dar certo. Tá? Outra característica, pensando na terceira característica aí do medo de dar certo. É aquela pessoa que ela tem uma ansiedade aumentada quando ela pensa no sucesso ou no atingimento daquela conquista. Né? Então, a pessoa quando pensa naquilo, ela se sente angustiada, ela sente um mal-estar, ela sente alguma coisa, um frio na barriga, um frio na barriga é normal, um friozinho na barriga, uma ansiedade. Mas aquela ansiedade aumentada, aquilo que, meu Deus, né? Então, até a respiração dela muda. Isso daí é uma característica de quem tem um medo de dar certo. Tá? Então, ansiedade extrema em planejar um passo é importante ali no relacionamento. Então, por exemplo, tenho que ir lá ver a questão do casamento, eu tenho que ver a questão da gente mudar e morar junto, sabe? Assim, aquela pessoa que fica uma ansiedade aumentada quando tem que dar esse passo importante no relacionamento. Outra coisa, aquela pessoa que se sente angustiada e ansioso se o cliente fecha, ou se o cliente responde, ou se vai estar próximo de receber uma promoção, ela fica ansiosa. Essa pessoa provavelmente tem um medo de dar certo. Tá? Outra coisa, aquela pessoa, esses dias eu conversando com uma mentorada, ela só de ir para a porta da academia, ela tem uma ansiedade, uma angústia, ela começa a ter falta de ar. Às vezes ela entra na academia, ela começa a chorar, né? Isso daí é uma pessoa que tem uma característica do medo de dar certo, tá? Isso é
bem forte em quem tem esse medo de dar certo. Outra coisa, outra característica que é assim, você vai perceber nitidamente nas pessoas que têm o medo do fracasso e nas pessoas que têm o medo de dar certo, tá? Que é a baixa autoestima. Aí é bem característico você olhar e ver a baixa autoestima. Por quê? É aquela pessoa que ela não se sente digna de um relacionamento, ou de um parceiro legal, de um relacionamento legal, né? Outra coisa, ela sente que ela não merece uma vaga, não merece uma oportunidade, não merece um cliente, né? Então essa pessoa, ela vai, essa característica da baixa autoestima vem casada com o medo de dar certo, tá? Pode ser ela a causa ou pode ser ela a consequência do medo também. É uma coisa bem legal. Eu vou trazer depois nas próximas construções, vocês vão ver. Tá? Outra coisa é a pessoa que aquela pessoa que sente que não merece e não consegue ter o corpo que quer, a saúde que quer, sabe assim, ela olha e fala assim, não, isso não é pra mim, né? Então essa pessoa que tem essa baixa autoestima é uma característica do medo de dar certo, tá? Outra coisa, aqui e tem gente que fala isso como uma qualidade, né? Qual a sua qualidade? Perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Nossa, eu gosto de tudo perfeito, tudo certinho, né? Sabe quem é o perfeccionista? É uma pessoa que tem uma característica de quem tem o medo de dar certo. Provavelmente essa pessoa tem o medo de dar certo, tá? Então é aquela pessoa que ela termina ou nem começa um relacionamento porque não vai ser perfeito, não vai ser do jeito que ela imaginou, não vai ser do jeito que ela sonhou, não vai ser aquele negócio incrível, né? Então é uma característica do medo de dar certo. Outra coisa no perfeccionismo é aquela pessoa que não entrega, não lança um curso, não oferece, porque não está perfeito ainda, eu preciso ainda fazer ajustes, não está pronto ainda, ou eu não estou pronta ainda, né? Então essa característica é uma característica do medo de não dar certo, o perfeccionismo. E também na dieta, na academia, sabe aquela pessoa que ela começa a dieta rígida assim, perfeita, 1, 2, no terceiro dia ela chupou uma bala que tipo não estava na dieta. A hora que ela chupou aquela bala, ela olha e fala assim, melhor eu começar a semana que vem agora, não dá mais, já ferrei a dieta, né? Então melhor começar a semana que vem. Olha lá, a Micaele, eu tenho as características do perfeccionismo. A Cida, eu era eu antes. Ainda estou me trabalhando, mas já mudei muito para flexível, né? O perfeccionismo, ele é medo do fracasso, medo de dar certo. Pode ter também o medo de julgamento, medo da rejeição, mas às vezes a rejeição e o julgamento, tá, ele encaixa nesses dois medos. No medo de dar certo e no medo de dar errado, de fracassar, né? Então, isso é uma característica do medo de dar certo, tá? Outra característica para você reconhecer em você ou reconhecer nos outros, né? A Micaele já está melhorando. É isso aí. Essa é a postura. Outra característica para você reconhecer em você e nos outros sobre o medo de dar certo, tá? Mas o perfeccionismo sempre foi algo muito forte. Pode estar atrelado aos dois medos. Medo de dar certo e medo de dar errado, medo de fracassar, né? Então o perfeccionismo ele tem bem forte isso, tá? E o perfeccionismo, aí pra você ver, ele é uma das maiores causas da procrastinação. Aí a procrastinação é uma característica do medo de dar certo. O perfeccionismo é uma característica do medo de dar certo, né? Então, às vezes a gente está olhando ali para perfeccionismo e para procrastinação, quando na verdade a gente tinha que olhar na verdade para o medo de dar certo. Olha lá, eu tenho sim os dois medos. Exatamente, né? E procrastinamos, exatamente. Medo de dar certo, medo de fracassar, então o que eu faço? Melhor ficar aqui onde eu estou. Nem para lá, nem para cá, né? Então, avançar, eu vou trombar nos dois medos, né? O medo de fracassar e no medo de dar certo. Né? Por quê? Se eu avançar, eu posso fracassar ou eu posso dar certo, né? E as duas coisas me dão medo, então melhor eu procrastinar, adiar, me sabotar,
né, e me manter na estagnação. Medo do novo. O novo, o Cida, ele entra também no medo de dar certo. Você vai ver aqui, tá? Ah lá, Micaela, era como eu estava, estagnada. É uma das causas, é uma das consequências do medo de dar certo, né? Mas estou avançando aos poucos, mas estou. Massa, é isso aí, Micaela. É isso aí. Outra característica muito forte em quem tem o medo de dar certo, tá? É achar que vão julgar, invejar ela se ela tiver sucesso. Então, ela acha que vão julgar ou invejar ela se ela tiver sucesso. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que ela evita mostrar que o relacionamento tá legal, ela evita postar que o relacionamento tá incrível, ela evita postar isso, por quê? Porque se ela mostrar para os outros que tá dando certo, se os outros verem que tá dando certo, podem julgar, podem invejar, podem, né? Então, ela prefere o quê? Não dar certo, do que ela passar por isso, entendeu? Né? Então, ela prefiro ficar aqui onde estou do que dar certo e ser julgada, invejada, criticada, ou alguém ter ciúmes de mim, né? Sabe aquela pessoa que ela evita uma promoção e um prestígio, ela evita ganhar muito dinheiro, por quê? Porque pode provocar olhares, porque podem me julgar, podem querer isso, podem querer, né? Então, melhor eu não dar certo, né? Então, as pessoas me enxergam dando certo, mas eu não vejo. Anne, isso daí pode ter a ver com a baixa autoestima, tá? Você vai ver nas crenças, depois você vê nas crenças lá. A minha percepção de valor e capacidade pode estar alterada, né? Então eu tô com muitas expectativas irrealistas. Mas é legal você perceber que às vezes eu tenho esse medo de dar certo, né? Então eu vou pensar sobre mim negativamente numa forma de sabotar o meu avanço, né? Então, por quê? Porque aí tem as crenças que depois eu vou trazer. Vou trazer uma porrada de crenças. É impossível você não sair daqui olhando assim, putz, essa crença bate na minha cabeça todo dia, fica martelando eu todo dia, né? É impossível, tá? As crenças vão ajudar vocês a entenderem se vocês têm ou não o medo de dar certo. Essas características, deixa eu ligar esse ar aqui. Essas características, elas são para você reconhecer. E assim, Guto, um medo deriva do outro? Sim, é difícil a gente saber qual que é o medo que veio primeiro, é difícil, tá? Mas é sempre legal a gente olhar para os grandes, né? Então, por exemplo, o medo de dar certo, ele envolve vários outros medos. Rejeição, crítica, julgamento, ciúmes, abandono, perder a amizade, sabe? Então ele envolve vários outros medos, né? Então o medo de dar certo, o medo do fracasso, ele envolve, eles são medos grandes que outros medos criam ele, entendeu? Né? Então, por exemplo, eu tenho o medo de ser julgado, o medo de ser invejado pelas pessoas. Aí eu tenho medo de ser invejado, então o que eu faço? Eu não posso dar certo, porque se eu der certo, eu vou ser invejado. Então aí eu tenho o medo de dar certo. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tenho o medo de atingir um certo cargo, alguma coisa, e a minha noiva largar de mim, minha mulher largar de mim, minha mulher ter ciúmes, né? Então aí eu tenho, vamos dizer assim, dois medos em relação ao medo de dar certo, né? Então, o medo de dar certo, ele é um grande medo. O medo do fracasso é um grande medo que englobam outros medos que criam esse grande medo, né? Então, é interessante a gente olhar, né? E aí, a última característica assim, que é interessante a gente perceber nas pessoas que têm o medo de dar certo elas têm normalmente resistência a novas oportunidades,
tá? Então elas são muito resistentes a novas oportunidades, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que ela recusa a ideia de mudar de cidade para ir morar com um parceiro, por exemplo. Ela recusa a ideia de sair da casa que ela tá para ir para a casa do parceiro, por exemplo, né? Ela recusa a ideia de entrar na vida do parceiro se o parceiro tem outro tipo de religião, sabe assim? Então ela tem essa resistência ao novo, né? Então quem tinha falado acho que foi a Cida, né? Resistência ao novo. Resistência ao novo gera o medo de dar, é uma característica de quem tem um medo de dar certo, tá? Por exemplo, aquela pessoa que não se abre ou se recusa a novas oportunidades profissionais, né, que ela pode avançar, é uma característica do medo de dar certo, tá? Outra coisa, ela resiste a começar um novo treino, uma nova alimentação. Esses dias eu estava na academia, aí eu vi o personal chegando para uma moça falando assim, ó, semana que vem a gente vai mudar o treino. Ela já começou a reclamar. Não, melhor não, vamos continuar com esse data tão gostoso esse, né? Não, vamos ficar por mais um mês nesse e tal. Aí eu ouvi na conversa, aí o personal falava assim, não, a gente já está 3 meses nesse treino, a gente vai ter que mudar. Não, vamos ficar, vamos nesse e tal. Ela tem uma resistência ao novo, tá? E aí, o que a gente tem que pensar, tá? É legal a gente buscar entender quando que começou. Muitas vezes a crença eu não consigo trazer lá de trás quando que começou. Mas eu olhando para algumas experiências que podem ter acarretado o medo de dar certo, elas facilitam eu na quebra da crença depois, né? Então é interessante eu olhar e entender quando que começou esse medo, né? E aí eu vou trazer algumas situações que podem ter sido o início, o start desse medo na sua vida, tá? Então, por exemplo, experiências na infância, expectativas irrealistas dos pais, por exemplo, na sua infância. Seus pais queriam que você fosse aqui, né? E você tentou e não conseguiu, foi aqui, né? Isso gera em você uma questão de que eu posso tentar, mas eu não vou atingir lá e vai me doer. Então é melhor nem dar certo, entendeu? Nem tentar, né? Então, expectativas irrealistas dos pais, reações negativas ao sucesso percebido na infância. Então, por exemplo, eu tive um pequeno sucesso, recebi uma crítica, um sucesso percebido para mim, aí eu recebi uma crítica dos meus pais, recebi uma crítica de alguém importante para mim. Ou então, eu atingi um sucesso percebido lá na infância e meu irmão, minha irmã se ressentiu, ficou com ciúmes, né? Ou, por exemplo, eu tive um sucesso percebido lá na infância e isso virou uma briga entre meus pais, briga entre alguém, né, e tal. Então, isso daí pode ter sido o start do medo de dar certo, tá? Outra coisa, reações, falhas públicas percebidas, tá? Então, se você parar para pensar assim, lá na infância, cometi erros, errei, falhei publicamente, houve uma certa humilhação ali, o que acontece? Eu acredito que eu não sou merecedor do sucesso, eu acredito que eu não posso ter sucesso, e aí o que eu faço? É melhor não dar certo, né? Porque eu não posso, eu não sou merecedor, né? Porque olha, eu falhei lá atrás, publicamente fui humilhado, então não posso dar certo, né? Fora que o dar certo aumenta na cabeça dessa pessoa, aumenta as chances de novamente ter uma falha pública. Por quê? Porque o dar certo vira o foco para ela, na cabeça dela, vira o holofote para ela. Então, se ela não vai poder falhar de jeito nenhum, porque se ela falhar vai estar todo mundo olhando para ela, né? Então, falhas públicas, né, na infância podem ser o start do seu medo de dar certo, tá? Outra coisa, experiências na escola, né? Bullying ou exclusão num sucesso percebido ali na escola. Então vamos dar um exemplo, você fez uma tarefa super legal ali e a professora te elogiou publicamente ali, é tipo um sucesso para você. Aí você é zoado pela galera do fundão, você toma uma borrachada na cabeça, você toma um tapa, zoam você, começam a te zoar de nerd, te xingam, te excluem, né? E aí o que você registra?
que se eu der certo, pode fazer o quê? Eu posso sofrer consequências negativas disso, né? Então, o bullying, a exclusão na escola podem ter sido o start, né? E na nossa época tinha muito bullying, né? Eu imagino anteriormente, mas na nossa época era... Outra coisa, pressão acadêmica intensa, né? Então, isso pode ser o start do medo de dar certo. Então, por exemplo, lá na escola era muita pressão para você atingir notas altas e muito trabalho, muita coisa para fazer e tal. E isso pode gerar em você uma questão assim, se eu der certo, se aqui tá desse jeito pesado e difícil, imagina se eu der certo, se eu tiver sucesso, nossa, eu não vou dar conta, né? Então, uma pressão intensa na escola pode também levar ao medo de dar certo, tá? Outras situações que você tem que olhar, que pode ter sido o start do seu medo de dar certo, fracassos profissionais, fracassos em projetos importantes, em coisas importantes, em vendas importantes, fracassos profissionais podem levar a você o medo de dar certo. Por quê? Mas eu fracassei, eu não teria que ter medo do fracasso? Não. Quando eu tenho medo do fracasso, eu posso criar o registro de que eu não posso e não mereço ter sucesso. Então, eu não posso dar certo. Então, dar certo não é para mim. Então, eu tenho medo de dar certo. Porque não é para mim, né? E também faz o quê? Quanto mais eu dou certo, mais responsabilidades na cabeça dessa pessoa, mais a chance dela fracassar novamente, né? Então, eu não posso dar certo, né? Outra coisa, inveja ou competição desleal no trabalho, na carreira, né? Então isso também pode levar ao medo de dar certo, porque se eu dou certo, vai ter inveja, vai ter gente querendo me puxar o tapete, me passar a perna, fazer mal a mim, né? Me sabotar. Então é melhor eu não dar certo, então eu recuo, né? Outra coisa, experiências pessoais e relacionais. Então, por exemplo, eu tive um sucesso percebido e alguma coisa ficou ruim no meu relacionamento, né? Eu tive um sucesso percebido e eu perdi amigos, perdi amizades, né? Então isso pode acontecer, tá? Você registra que dar certo é ruim. Outra coisa, conflitos e ciúmes antes da conquista, olhando para a conquista. Então, se está tendo conflito e ciúmes aqui, imagina se der certo. Se der certo, meu Deus, vai ser pior, né? Então, o que eu faço? É melhor recuar e não dar certo, né? Então, essas experiências podem ter sido o start do seu medo de dar certo, tá? Outra coisa, traumas, rejeições ou abandono, tá? Mas, Guto, traumas, rejeições e abandonos podem ser o start do medo de dar certo? Pode, tá? Por quê? Porque eu posso fazer uma associação do medo de dar certo a ou repetir o trauma, ou a rejeição ou o abandono, né? Ou, como eu sofri o trauma, rejeição ou abandono, né? Um abuso, eu não me sinto merecedor de ter sucesso, de dar certo. Então, como eu não me sinto merecedor de ter sucesso e dar certo, o que eu faço? Então, eu tenho medo de dar certo, eu recuo também, tá? Então, acontece isso. Por exemplo, quem sofreu abuso? Quem sofreu abuso, na cabeça dessa pessoa, o dar certo, o que pode acontecer para ela? Dei certo, mais holofote, mais pessoas querendo se abusar, aproveitar de mim. Então, na cabeça dela, o dar certo, o sucesso, pode levar à repetição do abuso que ela sofreu, daquele trauma que ela sofreu, entendeu? Então, aí a pessoa tem um medo de dar certo, baseado na crença de que dar certo pode levar a novamente ser abusado ou sofrer aquele trauma, né? Outra coisa, isso daqui é muito, muito comum, tá? Ninguém se atenta para isso, mas aquela frase, né? Mais vale, como é que é? Eu não lembro dessa frase. Um rico, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Então, isso pode gerar o quê? Uma pressão
cultural, social, de que associa o ser rico à ganância, a pecado, ao atingir o sucesso, à arrogância, à prepotência, né? Então, o que acontece? Essa pressão social, cultural ali que eu sofro, me leva a um medo de ter sucesso, né? Me leva a um medo de dar certo, tá? Então, se eu der certo, meu Deus, vou ser julgado, né? E outra coisa também que muita gente não se atenta, por exemplo, que é o estereótipo de gênero. Então vamos dar um exemplo. A mulher, dependendo do que ela está buscando, se der certo, pode ser perigoso ou existe aquele preconceito, aquela crença de que é inadequado para ela, né? Então é melhor não dar certo, né? Eu lembro uma pessoa que eu conheci, que ela estava estudando para ser delegada, né? E ela tentava e não conseguia, né? E ela estava se sabotando. E ela estava se sabotando por quê? Porque ela dar certo, acredito que sim, tá? Vou gravar assim, tá? Se ela dar certo, o que vai acontecer? É perigoso para ela, porque ela ouvia da família que ser delegado é perigoso, ouvia das pessoas que ser mulher delegada é perigoso e tal. Então, ela tinha essa pressão e ela acreditou nisso e melhor não dar certo, ela tinha um medo de dar certo, entendeu? Então, porque existe esse estereótipo de gênero onde o sucesso ele é percebido como ou inadequado para aquele gênero ou perigoso para aquele gênero, né? Então, existe muito disso. Por exemplo, esse tempo atrás eu vi um médico que ele gosta muito de ginecologia, obstetrícia e tal, só que ele internalizava uma crença de que é inadequado para um homem ser ginecologista, obstetra e tal, né? Então ele tinha, o que ele fazia? Se sabotava para não dar certo, entendeu? Então por quê? Tem um medo de dar certo, porque vai ser ruim, eu acredito que vai ser ruim, é inadequado e tal, né? Então existe essa associação ao sucesso, tá? Beleza, essas são as situações que podem ter sido o start, né, do seu medo de dar certo. Aí o que você tem que pensar? Beleza, Guto, eu percebi que eu tenho o medo de dar certo. Eu percebi em mim umas características do medo de dar certo. O que eu tenho que olhar e refletir? Quando eu penso nesse medo, eu acredito nesse medo, quando eu acredito nessa crença, o que eu faço, né, e o que eu deixo de fazer por causa desse medo, por causa de acreditar nessa crença, né, por acreditar nessa crença, né? O que eu faço, né? Então, aqui basicamente, procrastino. Se você está procrastinando na saúde, no relacionamento, no trabalho, né, provavelmente você tem um medo de dar certo, né? E assim, o medo de dar certo, quando ele é muito forte, ele é em todas as áreas da vida. A pessoa vai se sabotar em todas as áreas da vida, tá? Então, o procrastina, auto-sabota. Aqui é muito comum, tá? Aquela pessoa que aceita ou prioriza tarefas de baixa importância ou de baixa prioridade. Então, ela na cabeça dela assim, eu tenho medo de dar certo. Então, ela lista as tarefas que são importantes, determinantes e relevantes para ela dar certo. Então, todas essas tarefas ela vai fugir. Então, ela vai focar nas que não são determinantes para ela dar certo. Então, hoje em dia, que como muita gente trabalha em casa, né? Então, aquela pessoa que ela teria que fazer um conteúdo, vender, ligar para cliente e tal, fazer isso, fazer aquilo, o que ela faz? Não, eu vou faxinar a casa. Eu vou lavar a louça. Eu vou ajudar a minha vizinha, né? Então é aquela pessoa que aceita as tarefas de menos importância, porque não vai levar ela. Uma percepção, então eu posso rodar o medo, medo de dar certo no relacionamento, na saúde e tal, medo de dar certo num projeto, mas
às vezes você já roda o medo de dar certo, porque o medo de dar certo, você vai levar ele para todas as áreas, normalmente, para todas as áreas, tá? Ele é um medo bem forte, tá? Olha lá, eu todinha, eu toda. É bem isso mesmo, tá? Outra coisa que quem tem o medo de dar certo faz, ela faz de tudo para se manter na zona de conforto, tá? Inclusive, por exemplo, sabe aquela pessoa que ela compra vários cursos, ela se inscreve em vários cursos gratuitos, compra e-book, compra e ela não faz nada daquilo, né? Então, essa pessoa, ela tem muito forte o medo de dar certo, porque ela está relutante em sair da zona de conforto dela, ela não quer sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto me joga numa possível zona de realização, então não pode, né? De jeito nenhum, não pode, né? Então, essa pessoa, ela vai assim, sabe aquela que gruda na zona de conforto assim, ela com unhas e dentes ela quer proteger a zona de conforto dela? É essa pessoa que tem o medo de dar certo, tá? Outra coisa, aqui é muito comum, tá? A pessoa tem o medo de dar certo. O que ela faz? Ela fica buscando validação, aprovação e decisão das outras pessoas. Por quê? Porque se der certo foi porque o outro falou pra mim. Sabe aquele negócio? Se der certo é porque o outro falou, então é culpa do outro se dá certo. Então ela não vai fazer as coisas por ela, ela vai querer a decisão do outro, ela vai querer a opinião do outro, ela vai querer a validação e aprovação do outro, porque se der certo a culpa é do outro que validou e aprovou ela e decidiu por ela. Entendeu? Então ela muitas vezes fica buscando essa validação e essa aprovação das pessoas, tá? Outra coisa, ela foca, aqui foca em tarefas pequenas ou desnecessárias. Então beleza, fala pra ela assim, ó, você vai ter que postar um conteúdo, você vai ter que ligar para um cliente e tal. Então ela senta aqui para fazer isso. Ela não vai fazer outra tarefa, ela senta aqui para fazer isso. Só que quando ela senta aqui para fazer isso, nossa, eu era campeão de fazer isso. Eu sentava aqui, então beleza, eu tenho que gravar um story. Em vez de gravar um story, eu ficava um dia fazendo um carrossel. Nossa, então ficava ali fazendo aquele carrossel perfeito, com várias imagens, aquela coisa e tal, vai. Quando simplesmente era muito melhor eu abrir um story aqui e gravar, né? Eu pegar aqui e falar assim, ó, gente, se você, vamos dar um exemplo, se você tá procrastinando, se você tá travando a sua vida, se você não consegue montar um plano, entra na minha mentoria que começa semana que vem. Era simplesmente eu fazer isso. O que eu fazia? Eu ficava fazendo uma tarde inteira fazendo um carrossel que não ia servir para nada e às vezes eu nem postava aquele carrossel, tá? Então, olha lá, um monte de gente, ó, viciado em autoajuda, é uma lentidão fazer que é determinante, olha lá, uma lentidão em fazer o que é determinante, olha lá, comprei meu discurso, não fiz metade, é bem característico de quem tem o medo de dar certo, né? E muitas vezes o que a gente faz? A gente fica olhando para procrastinação, fica olhando para várias coisas, quando na verdade a gente só tinha que olhar para o medo de dar certo e a crença por trás do medo de dar certo, né? Ah lá, se você me conhece, tá falando tudo de mim. Esse medo ele é feroz mesmo, né? E aí, o que é, ó, aí aqui outra coisa que pega. O que você deixa de fazer por causa do medo de dar certo? Você evita oportunidades, né? A oportunidade vai bater a sua porta e você vai sair correndo. Uma coisa que me marcou uma vez sobre a questão de oportunidades, e eu acho interessante isso, que era, uma vez eu assisti aquele filme do Harry Potter, e aí começa a chegar um monte de carta para ele não quer abrir as cartas, e aquelas cartas vão entrando, e ela vai entrando pela janela, por tudo, e ele não quer ver aquelas cartas, e aquelas cartas vão acumulando, vem de tudo quanto é lugar carta, é bicho trazendo carta, é gente trazendo carta,
que é a mesma carta, que é uma oportunidade e ele não olha, né? Então, quem tem o medo de dar certo é aquela pessoa que está recebendo um monte de carta, um monte de oportunidade ali. E ela se fecha e ela foge disso, ela foge de oportunidades, né? Outra coisa que a pessoa deixa de fazer, aqui é muito comum, ela foge de responsabilidades. Então, melhor não, isso não, e ela fica fugindo de grandes responsabilidades, tá? Então, é a pessoa que tem o medo de dar certo, ela faz isso. Outra coisa que ela deixa de fazer, ela evita confrontos e ela evita feedbacks. Por quê? Porque se eu confrontar e se eu receber um feedback, eu vou aprender, eu vou crescer. E se eu crescer, eu vou dar certo. Então eu não posso dar certo. Então, porque eu tenho medo de dar certo. Então é melhor nem confrontar e nem receber feedback. Porque se eu receber feedback e alguma coisa mudar na minha vida e eu melhorar, melhor não. Né? Então aquela pessoa, por exemplo, que ela nunca vai num terapeuta, não vai num coach, não vai fazer uma mentoria, não vai fazer nada. Por quê? Porque se der um feedback que muda a minha vida e eu melhorar, eu dou certo, então eu não posso dar certo. Então ela evita tudo isso. Tá? Isso daí é muito comum, é uma característica muito comum em homens, né? Que não quero saber de terapia, não quero saber de coach, não quero saber de mentor, não quero saber de nada disso e tal, né? E esse homem, ele tem o medo de dar certo, né? E se alguém der um feedback e ensinar alguma coisa para ele, o homem, ele sabe que ele vai conseguir, né? Então é melhor não ouvir aquele feedback, não ouvir aquele aprendizado, tá? Então o medo de o não ouvir feedbacks é uma coisa que quem tem o medo de dar certo deixa de fazer, tá? Outra coisa, nossa, aqui é o campeão, tá? De quem tem o medo de dar certo. Se você tá aqui se você tá fazendo isso, né? Você provavelmente tem o medo de dar certo e assim se você não trabalhar o medo de dar certo, nada vai dar certo, tá? Que é o quê? Não planeja, não cria um plano, não cria metas e não cria objetivos. E quando cria metas e objetivos, ela cria de forma genérica, assim, ó, muito vaga. Então aí ela não tem um rumo para ir, né? Então ela foge de uma meta, um objetivo claro em que ela tenha que atingir, porque ela sabe que aquilo vai fazer ela dar certo, né? Ah lá, Márcia, tenho quase todas as características que você falou. Nunca imaginei que fosse esse medo. Então... Eu também, quando eu olhei para esse medo desse jeito assim, eu também. A maioria das pessoas tem esse medo, tá? Lá, ó, Marinês, eu não gosto de metas. Provavelmente é porque você tem o medo de dar certo, tá? Então eu vou criar coisas vagas, não crio planos, não crio metas, não crio nada, porque se eu for, não vai dar certo, né? E aí, e ela fala assim, não, eu não sei criar plano, não sei nada, né? Aí alguém vem e fala pra ela, viu, você não organiza o chá de bebê de tal pessoa? Ela, não, pode deixar, vamos criar uma lista, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí ela faz aquela lista, e ela faz um plano perfeito do chá de bebê da outra pessoa. Agora, vamos fazer um plano para você mudar a sua vida, e você avançar, e você... eu não sei, eu não consigo pôr metas, eu não consigo clarear as coisas e tal, né? Então, perceba que você provavelmente tem o medo de dar certo, né? Não tem a ver com eu não saber criar metas, às vezes, né? Às vezes é a crença por trás do medo de dar certo, tá? Outra coisa, aquela pessoa que ela negligencia o autocuidado dela. Em todos os sentidos, desde estética, saúde, sabe? Ela negligencia. Por quê? Porque se ela estiver bonita, se ela estiver bem de saúde, se ela tiver, ela talvez não tenha desculpa para dar certo. Então é melhor eu estar doente, é melhor eu estar ferrada, é melhor eu estar feia, sem roupa, isso e aquilo. Por quê? Porque aí eu vou ter que dar, acabou minha desculpa, eu vou ter que dar certo, não tem desculpa, né? Então tem muita gente que negligencia a sua saúde, seu autocuidado por causa disso, né? Outra coisa, evita o crescimento e o desenvolvimento pessoal a qualquer custo. Às vezes ela até, que nem vocês aí, até compra o curso,
se inscreve numa masterclass, se inscreve numa aula, né? Compra um workshop, né? A pessoa compra lá, mas a hora que é para ela fazer, ela foge. Então ela evita o crescimento, ela evita aprender, ela evita o desenvolvimento, né? Melhor eu faxinar a casa do que assistir essa aula, né? Ou então ela põe a aula e vai fazer outra coisa ouvindo a aula, porque na cabeça dela eu estou ouvindo aquilo, né? Quando na verdade o que faria ela desenvolver, ela sentar e fazer um resumo dessa aula, tirar uma decisão a partir daquela aula, tirar ações a partir daquela aula que vão mudar a vida dela, mas não. Ela fica se enganando ali para ela não crescer, não se desenvolver, tá? Outra coisa, o que de ruim, aí vamos pensar agora, o que de ruim acontece na vida, aí agora quem está vendo as características aí pode olhar para essas coisas na sua vida aqui, tá? O que de ruim acontece na vida da pessoa que tem um medo de dar certo? Ah lá, exatamente, Souza. Exatamente, a gente quer arrumar a casa, mas aí a gente não quer arrumar a casa, mas aí para não assistir a aula a gente arruma a casa, é bem isso mesmo, né? Para não trabalhar a gente arruma a casa, né? O que de ruim acontece na vida da pessoa que tem o medo de dar certo, tá? Aí pode olhar aí que provavelmente vai aparecer isso em você, né? Estagnação na carreira, estagnação no relacionamento, relacionamentos superficiais, perdas de oportunidade. Olha lá, e quem tem um plano, objetivo, metas, mas não tem disposição para realizar, provavelmente tem o medo de dar certo, cara. Provavelmente tem o medo de dar certo. Porque o não ter disposição vai levar você a fazer o quê? A procrastinar, a se auto-sabotar, né? Tem gente que fica doente, né? Então, você até definiu o plano, definiu as metas e tal, mas eu não estou avançando, é porque eu estou procrastinando, estou me auto-sabotando, estou escolhendo outras coisas aleatórias que não é de fato do meu plano, né? Então, mas Guto, eu estou fazendo tudo. Então, o que eu teria que fazer? Um feedback sobre o meu plano e ajuste no meu plano, né? E aí envolve uma coisa, não, mas se ajustar o plano dá certo, então não pode ajustar o plano, né? Então, sabe aquela pessoa que fica pegada a um plano, não, eu vou aqui e tal, mas, não tá dando certo, você tem que mudar. Não, tá dando certo. Isso daí é evitar o feedback. O feedback não é só das outras pessoas, é nosso. É olhar e falar assim, eu tô fazendo isso, tá dando certo? Tá, beleza. Eu não tô fazendo isso, não tá dando certo, né? Então, e eu vou olhando e eu vou me dando esse feedback, né? Então, provavelmente você tem o medo de dar certo, Kelly. A outra coisa que acontece na vida de quem tem o medo de dar certo: isolamento social. Melhor eu me isolar, porque se eu me isolar, não vão ter pessoas me dando oportunidades, não vão ter pessoas me levando a querer avançar, e eu também posso ter relacionamentos, posso ter amizades, e pode dar certo, então eu não quero, né? Então eu evito, né? Eu, na maioria das vezes, quero colocar logo a casa para frente. Top, Kerly. Aquela ferramenta é sensacional. Aquela ferramenta é sensacional. É isso, é você olhar para os sabotadores, né? Que estão impedindo você de avançar, né? E às vezes eu estou apegado a esses sabotadores porque eu tenho medo de dar certo, né? Então é uma coisa que é interessante a gente olhar mesmo, tá? Outra coisa que acontece na vida da pessoa que tem o medo de dar certo: baixa autoestima, depressão, ansiedade, estresse, pânico, né? Isso é o que acontece de ruim na vida de uma pessoa que tem o medo de dar certo, né? Tem gente que tem síndrome do pânico, né? Então, e aí você vai olhar a síndrome do pânico dela é porque ela está próxima a dar certo. Então é melhor
Não, melhor não, ela tem um pânico e aí é melhor eu ser afastado e não dar certo do que eu der certo, entendeu? Então não necessariamente é outra situação, pode ser o medo de dar certo e ela está tendo síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Outra coisa, negligência com a saúde física e mental, é o que acontece de ruim, né? E é bem forte. Por quê? Porque às vezes a negligência é uma forma de se auto-sabotar para não dar certo. Então, se eu estiver bonita, se eu estiver saudável, se eu estiver disposta, dou certo. Então, eu negligencio a minha saúde, minha estética, minha saúde mental para não dar certo, né? Negligência com a estética e também comportamentos autodestrutivos. Tá? A pessoa ela entra num ciclo de comportamentos autodestrutivos. Lembra que a gente comentou ontem a pessoa entra num ciclo às vezes de comportamentos autodestrutivos com uma consequência do medo de dar certo, tá? Então isso é uma das coisas que é ruim que pode acontecer na vida da pessoa que tem o medo de dar certo. Aí o que deixa de acontecer de bom na vida da pessoa que tem o medo de dar certo? Essa pessoa não avança na carreira, ela perde oportunidades, ela perde networking, ela não desenvolve as suas habilidades, ela perde a questão de realização de metas, né? Aquela pessoa que fala assim, qual é a sua meta do ano passado e aí você bateu? Não, né? Então, não bati, por quê? Medo de dar certo, né? Massa, Igor, a gente tem que ter esse tempo, é o tempo de afiar o machado. Essa live aqui é o tempo de afiar o machado, né? Uma mentoria é o tempo de afiar o machado, né? A Souza, me percebi em crise de ansiedade, minha carreira como maquiadora estagnada e sem cliente, mesmo sendo boa no que faço, e meu marido se distanciando a cada dia, perda atrás de perda. Souza, provavelmente você tem um medo de dar certo, tá? E aí, sabe uma coisa que é interessante, que às vezes é interessante a gente olhar, né? Quando eu estou num padrão da dependência emocional, num vingador e numa vítima, dar certo automaticamente me tira desse padrão. Então, olha para você ver que doido. Eu estou como vítima intencional de alguém, ou vingador de alguém, né? O dar certo vai automaticamente me tirar daquele padrão, porque não vou precisar mais olhar e assim, eu falar assim, ó, tá vendo, minha vida tá tudo ferrada por sua culpa, né? Ou então, eu quero que você sofra como eu estou sofrendo, né? Então, esse padrão, ele some se você der certo. Então, tem gente que, para proteger o padrão, eu não posso dar certo. Então, eu tenho medo de dar certo para proteger o padrão da dependência emocional também, tá? Então, é uma coisa legal da gente pensar. O que de bom deixa de acontecer também na vida da pessoa? A Jaqueline colocou lá, estresse, pânico, depressão, muita ansiedade, compulsão. Exatamente, né? O que de bom deixa de acontecer? Relacionamentos incríveis, né? A pessoa perde de viver um relacionamento incrível com a pessoa que ela ama, com amizades, né? Ela perde de ter novas conexões, ela perde de ter uma melhora na saúde física dela, ela perde de ter uma melhora na sua estética, na sua autoestima, ela perde aventuras e desafios. Nossa, é uma das coisas que é muito gostoso para o ser humano, aventuras e desafios, porque ele vai crescendo, evoluindo, mas a pessoa que tem o medo de dar certo, ela não pode, né? Ela perde conquistas pessoais, ela perde de inspirar e motivar e ajudar os outros, né? Aí aqui é muito forte, aquela pessoa fala assim, eu queria encontrar meu propósito, né? Quem tem o medo de dar certo, perde de encontrar e viver o seu propósito, né? Outra coisa, perde de deixar um legado para as pessoas, né? Então o medo de dar certo vai fazer você perder tudo isso, né? Cida, eu tenho muito medo de dar errado quando em seguida deu certo, acho que isso está me parando. Aí, Cida, olha que legal, você olhar que tem uma associação negativa ao sucesso.
Então, se eu atingir o sucesso, dá ruim lá na frente. Você vai ver nas crenças, tá? Porque eu separei até as crenças, você vai ver as crenças, né? Eu tenho uma associação negativa ao sucesso. Então, por exemplo, se eu atingir o sucesso, algo de ruim vai acontecer, né? Aquela pessoa que atingiu o sucesso algumas vezes na vida dela e morre alguém, acontece alguma coisa de ruim, algo trágico, né? Eu lembro uma vez uma pessoa que ela ia casar. Aí no dia do casamento dela morreu uma pessoa querida para ela. Então, tipo, aquele sucesso que ela estava atingindo gera dor, né? Então, todo sucesso pode me gerar dor, todo sucesso pode me gerar dor. Então, o que eu faço? Medo de ter sucesso, né? Eu não posso ter sucesso, né? É possível que a expectativa de que dê certo alimente o medo de não dar certo? Pode, tá? E eles podem ser juntos, tá? Eu tenho medo de não dar certo. Medo de fracassar, né? Se eu der certo, eu posso aumentar as chances de fracasso. E além do que, se eu der certo, vai ter um holofote para mim na cabeça dessa pessoa, e se eu fracassar, que eu tenho medo, vão ter mais pessoas vendo, né? Então pode ser que eu faça essa associação, né? Tenho medo de fracassar, e se eu der certo, aumenta as chances de eu fracassar, entendeu? Então aí eu prefiro não dar certo e também não fracassar. Aí eu não tento nada, é aquela pessoa que não tenta nada, né? Eu tenho que ficar paralisado aqui onde eu tô, né? Um alimenta o outro, para as expectativas das pessoas próximas. A pressão social é terrível, né? Minha percepção de minha família desondou quando o pai deu certo. Aí, né? Lá atrás, por exemplo, eu vi alguém da minha família ficar rico e a família ficar contra essa pessoa, né? Ou então eu vi alguém ficar rico e essa pessoa que ficou rico fez mal para alguém, então eu associo que se eu ficar rico eu vou fazer mal para alguém que eu amo, então melhor não dar certo, né? Então são várias associações. Vocês vão ver, eu trouxe uma porrada de crença que a gente vai olhar para cada uma delas, tá? E aí, então vamos lá. Quais são as crenças? O que é a crença? A crença é aquele pensamento que você tem que faz esse medo parecer real na sua vida, tá? Então a crença é o pensamento que faz esse medo parecer real na sua vida. E aí, olha que doido. Eu tenho a crença, essa crença me gera uma emoção. Essa emoção vai me gerar um sentimento. Esse sentimento leva a um comportamento. Esse comportamento vai levar a um resultado. E esse resultado normalmente é para validar a minha crença. Então, por exemplo, eu tenho medo de dar certo, porque eu acredito que se eu der certo, eu vou separar. Aí, eu fico com aquele sentimento, aquele pensamento, né? Aí eu gero uma emoção e automaticamente vem um sentimento. Esse sentimento leva a um comportamento. E esse comportamento vai levar ao quê? A um resultado que provavelmente, se eu der certo, eu vou separar. Né? Sabe aquela pessoa que ela deu certo, ela atingiu um sucesso em alguma coisa e ela foi lá e traiu o parceiro, né? Ou então ela deu certo, um relacionamento incrível, tal, que ela queria, ela foi lá e traiu. Mas por que você traiu? Não sei, foi uma besteira, alguma coisa, né? Provavelmente porque essa pessoa tem o medo de dar certo, ela tem essa crença. E essa crença é o pensamento que faz ela acreditar que o medo é real, tá? Então, eu vou falando aqui as crenças, você vai anotando aí. Puta, essa martela a minha cabeça todo dia, essa fica me martelando, essa bateu, essa doeu, tá? Por quê? Essa crença, esse pensamento, tá? Ele de fato molda a sua vida. Então, quando você identifica ele, é uma coisa legal. Identifiquei, né? Então, peguei lá, eu vi esse pensamento. Ele era um fantasminha que estava aqui. O que eu fiz? Quando eu vi, eu joguei um lençol em cima dele e a partir de agora eu vejo esse fantasminha, né? Igual lá no Scooby-Doo, lá, né? Então, quando veio o pensamento, né? E eu não sei... Agora, eu vou listando aqui algumas crenças. Se você identificar, anota. Por quê? É a mesma coisa que você jogar o lençol no fantasminha. Beleza?
Boa tarde, Simone. A Cida, caraca, uma percepção atrás da outra. Essa é a ideia, Cida, essa é a ideia dessa live, né? Então, vamos lá. Eu separei as crenças por grupos, tá? Olha lá, acho que descobri um ponto cego, Guto. Massa, Cida, massa. Anota aí, percepção, decisão e ação a partir desse ponto cego, tá? Então, ó, eu separei as crenças por grupos. Primeiro grupo que é muito comum a gente ter uma crença que nos leve a ter medo de dar certo, tá? Então, o primeiro grupo é o quê? É a crença sobre o seu próprio valor, tá? E aí, o que é a crença sobre aquilo que eu acredito sobre mim, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, às vezes a baixa autoestima vem do medo de dar certo, ou às vezes a baixa autoestima é a causa do medo de dar certo, tá? Que é a percepção de valor que eu tenho sobre mim mesmo. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que ela fala assim, eu não sou bom o suficiente? É uma crença que leva ao medo de dar certo. Ou então, eu não mereço ter sucesso. É uma crença que leva ao medo de dar certo. A Simone, Guto, deixa gravado. Nossa, descobri um ponto cego também. Crença sobre o meu próprio valor. Interessante. Massa. Vou deixar gravar, tá? Vou deixar gravado essa live. E tá legal porque não tá travando, né? Ontem tava travando, mas tá legal. E o assunto tá muito massa, tá? Então, sabe aquela pessoa que fala, eu vou acabar fracassando de qualquer jeito, né? Então, eu tenho medo de dar certo, porque eu vou dar certo e eu vou fracassar novamente. Então, é uma crença sobre o próprio valor. Outra coisa, eu não tenho o que é necessário para ter o sucesso. Sabe aquela pessoa que fica procurando coisas para olhar e falar assim, não, falta isso. Eu não tenho parente rico, eu não tenho sobrenome chique, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, falta um carro, falta uma casa, né? Então, a Cirnei perguntou, tem a ver com a síndrome do impostor? Cirnei, a síndrome do impostor pode vir do medo de dar certo. Por quê? Eu tenho uma percepção sobre o meu valor negativa, se eu der certo, vão descobrir que eu não posso estar ali, né? Que eu não mereço estar ali, que eu sou uma fraude ali, né? Então, e também o medo de dar certo pode vir da síndrome do impostor também, tá? Então, pode ser tanto um como o outro, tá? Acabei de descobrir pontos cegos. Sempre achei que não sou boa o suficiente para ter sucesso no casamento, na profissão, e sei que é a minha busca por validação. Fantástico, fantástico, Souza. Fantástico. Aí, ó, eu tenho uma baixa autoestima, minha baixa autoestima leva a buscar a validação das outras pessoas, né? E aí, isso me leva ao medo de dar certo. Ou o meu medo de dar certo tem a ver com a minha baixa autoestima que busca validação nas outras pessoas, né? Então, Guto, é importante eu saber o que leva... O que? Não. O importante é você trabalhar a crença, né? Então, olhar para a crença. Qual que é o pensamento que vem na sua cabeça, né? Eu não sou boa, eu sou um fracasso, eu sou uma fraude, eu sou ruim, eu não mereço, eu não posso, né? Então é eu ficar olhando para a crença, né? Aí, qual outro grande grupo da crença, né? Deixa eu ver. Guto, eu pensava assim, quando eu fazia algo para mim, tipo entrar num processo judicial, ter um direito que tenho, aí vinha o medo do pensamento. Algo poderia fazer meu processo ou demorar. Ô Simone, aí pode ter o medo de dar certo, né? Por quê? Porque se eu ficar desejando, imaginando que não vai dar certo e às vezes sabotando, às vezes até fazendo coisas para que não dê certo, né? Provavelmente eu tenho medo de dar certo, né? Provavelmente foram as várias coisas que aconteceram de bom na minha vida e depois sofri por dar errado. Exatamente, Cida, exatamente, né? Ô Simone, até essa questão de para mim sempre dar errado é uma crença
sobre a percepção de valor, percepção de capacidade ou percepção da minha vida que pode levar ao medo de dar certo, né? Então, para mim, sempre algo dá errado. Isso é uma crença sobre si mesmo, né? E sobre sobre o seu valor, né? Qual outro grande grupo que leva você a ter crenças que levam ao teu medo de dar certo, né? Que aí é a crença, que nem eu falei para Kerly, a crença sobre a consequência do sucesso. A crença sobre a consequência de dar certo. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que fala assim, o sucesso só vai me trazer mais problema, só vai me trazer mais dificuldade, mais encheção de saco, né? Então, essa pessoa fica pensando nisso, que o sucesso é ruim, né? Guto, como posso mudar essa crença e enfrentar? Minha mentoria, que a gente começa semana que vem, o link do formulário tá na bio. Né? A crença, a gente precisa fazer alguns exercícios para enfraquecer ela e derrubar ela e criar uma nova em cima dela, tá? Então, trazer para a consciência já é uma forma da gente quebrar a crença, tá? Mas existem algumas crenças que elas têm pés, né? Fundamentos mais fortes, que aí às vezes precisam de exercícios emocionais, que nem no workshop que a gente fez no fim de semana, tem até o link dele na bio também. A gente fez o exercício no final, que é a libertação da trava. O libertação da trava é simplesmente ir lá atrás, olhar para uma crença, questionar ela, eliminar ela com programação neurolinguística e voltar e criar uma nova crença, né? Então é um exercício fantástico, emocional. Por quê? Porque lá atrás teve um forte impacto emocional, aquela crença veio sobre um forte impacto emocional, né? Então existem exercícios, mas assim, só o fato de vocês estarem olhando aqui e aprendendo e reconhecendo, vocês estão jogando lençol no fantasminha, vocês já estão vendo e vocês estão olhando e falando assim, caramba, que idiotice minha acreditar nisso, né? Isso você já começa a enfraquecer a crença, né? Então isso é uma das formas, trazer para consciência, tá? Mas tem alguns outros exercícios que a gente precisa fazer às vezes para romper a crença, tá? Acreditar que para dar certo precisa dar trabalho. Exatamente, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela acredita que se eu der certo, vão esperar muito mais de mim, a expectativa das pessoas sobre mim vai ser demais, vai ter muita responsabilidade sobre as minhas costas. Então, o sucesso é ruim, né? Então, o medo de dar certo. Massa, Micaele, massa, Simone, é isso aí. Outra coisa nesse grande grupo sobre a consequência, tá, do medo de dar certo. As pessoas vão ficar com inveja, ou as pessoas vão ficar ressentidas, ou vai ter ciúmes se eu der certo, né? Então, vamos dar um exemplo. O cara tem uma mulher super ciumenta. E aí vaga uma promoção, um cargo ali para ele. Aí ele tá no pente, ele pode conseguir aquela promoção, mas aquele cargo vai colocar ele mais em evidência, com mulheres à volta dele, e isso vai gerar um estresse no relacionamento dele com ciúmes. Ele tem medo de dar certo, né? Então, se eu der certo, se eu atingir aquele sucesso, se eu conquistar aquilo, vai rolar ciúmes, ou então vai rolar ressentimento de um amigo, vai rolar uma inveja, né? Tem muita gente que ela acredita que se ela brilhar, o outro vai se sentir mal, então é melhor ela não dar certo, porque se ela brilhar, o outro vai se sentir mal, tá? Então isso é uma das crenças que pode levar ao medo de dar certo, tá? Outra coisa da consequência, tá? E isso daqui é muito comum, principalmente naquela pessoa que ela fica defendendo que ela é simples, que ela é humilde, que ela gosta das coisas
simples da vida, que ela prefere tomar cerveja no copinho americano, que ela não precisa dessas coisas muito chiques, sabe essa pessoa? Então, essa pessoa, ela tem medo de dar certo, porque ela acredita que se ela der certo, se ela tiver sucesso, ela vai perder essa simplicidade, essa humildade. Ou então a pessoa, ela acredita que se ela der certo, vão achar que ela é gananciosa, arrogante, né? Ou então, se ela der certo, ela vai perder a paz da vida dela, né? Então isso é uma das crenças de quem tem o medo de dar certo, tá? Outra grande crença é a crença sobre as relações interpessoais, né? Então, por exemplo, se eu der certo, eu vou perder meus amigos. Se eu der certo, eu vou me afastar dos meus amigos, né? Por exemplo, tem gente que às vezes tem uma oportunidade de ir para o exterior. E ela está tão apegada nos amigos que, não, se der certo isso de ir para o exterior e eu der certo, eu vou perder meus amigos, né? Então essa crença faz ela ter o medo de dar certo, tá? Outra coisa, as pessoas, ela acredita que as pessoas não vão gostar mais dela se ela tiver sucesso. Ou ela acredita que as pessoas vão gostar dela porque ela teve sucesso. Ah, Guto, vão se aproximar de mim, vão querer invadir meu espaço, vão querer se aproveitar de mim por eu ter sucesso. Então só vão me amar por causa do que eu tenho, do que eu conquistei, do que eu consegui. Então essa crença faz ela ter o medo de ter sucesso, né? Porque é melhor eu não ter sucesso do que eu ter que ficar olhando e ver quem que está querendo se aproveitar de mim, né? Então, melhor não ter sucesso. Aí, qual outro grande grupo de crença que leva a pessoa a ter o medo de ter sucesso? Aí, o Kerly, é a crença sobre a mudança, sobre o desconhecido. São as crenças sobre o novo, sobre a mudança, sobre o desconhecido, né? Então, sabe aquele negócio assim, eu não sei onde eu vou pisar se eu der certo, sabe? Eu não sei, é escuro onde se der certo, eu não enxergo todas as variáveis se eu der certo. E aí o que acontece? Esse medo, né, faz eu ter o medo, essa crença faz eu ter o medo de dar certo, né? Por exemplo, aquela pessoa também que fala assim, eu não sei se eu vou conseguir lidar com tudo isso. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com a mudança. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com o relacionamento. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com o casamento. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com essa mulher. Não sei se eu vou conseguir lidar com esse homem. Não sei se eu vou conseguir lidar com essa carreira. Não sei se eu vou conseguir lidar com as responsabilidades que vêm. Eu não sei se eu vou conseguir ter vários colaboradores. Eu não sei se eu vou... Não sei. Então, como eu não sei, é melhor eu não dar certo, né? Então essa é a crença, né? Esse medo eu tenho, morar no lugar e não dá certo. Aí, eu não sei se eu vou lidar com aquilo, né? Por exemplo, tem gente que hoje limpa a casa e a casa é pequena. Aí, se eu der certo, eu vou para uma casa grande. E eu não sei se eu vou dar conta de limpar a casa. Mas aí você fala assim para ela, mas se você for para uma casa grande, você não vai conseguir pagar uma pessoa para limpar a sua casa? Então... Não, mas eu não sei se eu vou conseguir organizar tudo naquela casa. Ué, você não vai contratar uma pessoa? Então ela fica... Tudo que de diferente, ela tem aquela crença de que ela não consegue lidar. Entendeu? Tá? Ah lá, Kerly, esse é meu lugar, eu recuo. Outra coisa, nessa questão ainda da mudança do desconhecido. Aquela pessoa... Tá? Aí aqui é muito forte, muito forte. Aquela pessoa que acredita que se ela der certo, se ela tiver sucesso, isso vai mudar quem ela é, vai mudar as raízes dela, né? Vai mudar a essência da minha família, né? Se eu der certo, isso vai mudar quem eu sou. Então, melhor não dar certo, né? Então a pessoa, ela acredita que se eu der certo vai mudar quem eu sou, vai mudar minhas raízes, vai mudar minha essência, né? Então eu tenho medo de dar certo, porque e se mudar minha essência, né?
Então, e se mudar minhas raízes, né? Então, ela fica apegada a isso, tá? Outro grande grupo de crenças de quem tem o medo de dar certo. A crença sobre o passado ou falhas anteriores, tá? Então, vamos dar um exemplo, alguém que errou lá atrás. Tá? Eu errei muito lá atrás, muito. Fiz muita merda, né? Na minha cabeça, se eu desse certo e atingisse o holofote, um sucesso e tal, ia sempre vir alguém e ficar me apresentando tudo aquilo que eu fiz lá no passado. Olha isso daqui, olha isso daqui, olha isso daqui, né? Então, ela acredita que se ela der certo e se ela atingir, as pessoas vão vir trazer todas as falhas dela do passado, todos os seus, né? E aí, então, melhor não dar certo, melhor ficar escondidinho aqui, melhor, porque aí ninguém vai trazer e se alguém trouxer, ninguém vai prestar atenção, né? É melhor eu nem abrir live, porque vai que eu abro live e alguém vem falar aqui alguma coisa do meu passado, né? Então é melhor, porque não dá certo é melhor, né? Então ela tem a crença de que alguém vai vir trazer as falhas dela do passado, tá? Outra coisa, ela acredita que o fracasso que ela teve no passado prova que ela vai fracassar de novo. Então, e dar certo aumenta as chances de fracassar. Ou então, como ela fracassou muito, ela acredita que ela não merece fracassar novamente, né? Então, o que ela faz? Não deu certo. Não posso dar certo. Não posso dar certo. Não posso passar por aquilo de novo. Meu Deus. Né? Então, e ela também, ela acredita que o passado dela define ela. É a mentalidade fixa, né? Então, eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela, né? Então, ela tem a crença na mentalidade fixa. Eu sou assim, né? Então, não dá, o sucesso não é para mim, o dar certo não é para mim. Eu não mereço, eu não posso, né? Eu fiz muita merda, eu errei muito. Então, ela começa a acreditar nisso, então ela tem medo de dar certo, tá? Outra coisa, aí aqui envolve a crença de o grande grupo é a crença de identidade, tá? É aquela pessoa que ela acredita que o sucesso não é para ela, tá? Isso é muito comum em mulheres ou em pessoas que cresceram em uma comunidade um bairro mais pobre, ou pessoas, ainda existe isso, a pessoa ela é de diferentes etnias e ela acredita que ela não pode ter sucesso naquele lugar, ela não pode dar certo, né? Então, isso é muito forte em muita gente, né? O sucesso não é para pessoas como eu, ela fala. Dar certo não é para pessoas como eu, né? Então ela fica pensando nisso, né? E isso faz ela ter um medo de dar certo. Outra coisa, o sucesso vai fazer eu perder a minha identidade. Ao dar certo, eu vou perder a minha autenticidade. Eu vou ter que me tornar outra pessoa, né? Ela acha que vai perder a autenticidade dela. Ou então, aquela frase famosa, o sucesso sobe para a cabeça e corrompe, né? O sucesso corrompe, né? Então ela acredita que se ela der certo, ela vai ficar uma pessoa ruim, ela vai se tornar uma pessoa ruim, né? Outro grande grupo, as crenças de julgamentos, tá? O que é? As pessoas vão pensar que eu não mereço ter sucesso. As pessoas vão apontar que eu não posso estar ali. Eu vou ser visto como arrogante, pretensioso, ganancioso, uma pessoa ruim. Eu vou ser o foco, o olhar das pessoas. Eu não quero isso. É a pessoa que tem a crença sobre o julgamento do outro. E também as crenças sobre controle, tá? E aqui, o Carly, também você pode identificar, porque a mudança, às vezes, ela casa com o controle, tá? Que é o quê? Se eu der certo, muitas das coisas que eu tenho controle na minha vida, talvez eu vou perder o controle, né? Ou então, tem gente que fala assim, eu não consigo dar conta de organizar meu financeiro ganhando pouco. Se eu der certo, como que eu vou organizar meu financeiro?
né? Eu não consigo organizar isso, que é pouco. Se eu der certo, imagina, né? Então, ela acredita que o dar certo e o sucesso faz ela perder o controle ou o pouco controle que ela já tem. Então, o que ela faz? Medo de dar certo, é melhor não dar certo, né? E aí, a Souza tinha perguntado como é que a gente muda, né? Uma outra forma da gente já também enfraquecer a crença é a gente olhar para o que as pessoas que não têm essas crenças, esse medo, né, acreditam que é diferente de mim, que acredita nessa crença, tá? Então, o que as pessoas que não têm esse medo acreditam? Olha lá, ó, exato, no controle eu me sinto segura. É bem isso, cara. É bem isso, né? E aí, imagina, se eu tiver sucesso, são muitas coisas, talvez eu não dou controle, insegurança, eu não vou ter controle, insegurança, meu Deus, então recuo, né? É melhor não ter sucesso. O sucesso, o dar certo é muito inseguro, é ruim, é dor, né? Aí aquela dor, opa, volto, entendeu? Né? Então é isso normalmente que acontece, tá? O que as pessoas que não têm o medo de dar certo acreditam que é diferente de quem tem o medo de dar certo, tá? Então as pessoas que não têm esse medo, elas acreditam, olha que incrível, elas acreditam no seu valor, na sua capacidade e que são merecedoras e competentes de ir conquistando coisas. É isso que as pessoas acreditam. Elas acreditam na sua capacidade de se desenvolver, de aprender, ainda mais no mundo de hoje, onde a gente tem mentoria fácil, coach, livro, tem um monte de coisa que eu consigo fazer que vai me fazer desenvolver e crescer e eu ter competência para estar naquilo que deu certo ou conquistar mais coisas e ter competência para estar ali, entendeu? Então é isso que as pessoas que não têm esse medo acreditam, tá? Outra coisa, elas acreditam que o sucesso está... Olha, isso aqui é incrível, né? Elas acreditam que o dar certo traz novas e excitantes oportunidades. Acreditam que traz novas e excitantes oportunidades. Pô, dar certo, eu vou poder ter mais experiências, mais desafios, mais coisas legais, né? Elas acreditam que essas oportunidades, esses desafios trazem vida, excitam, empolgam a gente, né? Outra coisa que as pessoas que não têm esse medo, elas acreditam, deixa eu riscar aqui, elas acreditam que são capazes de lidar com as responsabilidades. Ah, mas Guto, eu não sei. A responsabilidade veio, eu aprendo com ela, desenvolvo e lido com ela. Então elas acreditam que são capazes de lidar com as responsabilidades que surgem de você dar certo. E também elas acreditam que existem responsabilidades e coisas ruins em não dar certo também. Né? Então eu preciso escolher qual responsabilidade e difícil, né? Então qual difícil eu escolho, né? O de dar certo ou não o de não dar certo, entendeu? Outra coisa, elas acreditam que o sucesso ele pode ser equilibrado com uma vida tranquila, com uma vida saudável, entre trabalho e família e relacionamento, né? Ela não acredita que para eu ter sucesso eu preciso ferrar com o meu relacionamento. Para eu ter sucesso eu preciso ferrar com a minha saúde. Elas não acreditam nisso. Elas acreditam que é possível eu dar certo e ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Inclusive, na mentoria, quando a gente faz a roda da vida, é para a gente entender isso. Que não existe só uma área na nossa vida e existe todas em harmonia. E se eu achar que para eu dar certo em uma área eu vou ter que ferrar com todas as outras, eu não vou sair do lugar. Entendeu? Então, as pessoas que não têm esse medo, elas acreditam que o sucesso pode ser equilibrado, pode ser tranquilo, né? Outra coisa, elas acreditam que o sucesso melhora o relacionamento e as amizades com as pessoas que realmente gostam de você. Olha que legal. Pô, se alguém quiser sair da minha vida porque eu tive sucesso, essa pessoa não gosta de mim.
Entendeu? Então, as pessoas que não têm esse medo, elas acreditam que se eu tiver sucesso, se eu der certo, é bom que dá até uma selecionada, quem gosta de mim ou não. É mais fácil que eu já olho e falo assim, ó, você sai fora, você tchau, né? Então, elas acreditam. Morada, vou fazer mais. Amanhã 1h tem outra. Amanhã 1h tem outra. Ainda não defini o tema, estou pensando aqui qual tema eu vou trazer amanhã. Mas eu ainda não defini o tema. Eu estava pensando em trazer um tema sobre mediocridade amanhã. Tá? Vamos lá. Outra coisa, a pessoa que não tem esse medo, elas acreditam que o sucesso trará novas oportunidades de aprender, se desenvolver e crescer. Eu dar certo, eu me exponho a mais conhecimento, eu me exponho a mais aprendizado, eu me exponho a mais expansão, eu vou ter a oportunidade de conhecer novas culturas, novas coisas, aprender mais, me tornar uma pessoa melhor. Então elas olham para o sucesso como uma evolução do meu ser, né? Então elas acreditam fortemente nisso, tá? Elas acreditam fortemente nessa crença, né? Outra coisa que elas acreditam que aqui é fantástico, tá? As pessoas bem-sucedidas, elas têm isso em mente, tá? Olhe para isso, tá? As pessoas que não têm o medo de dar certo, que não têm o medo do sucesso, né? Elas acreditam que o passado não define elas. Elas acreditam que o passado não define elas. Elas acreditam que se eu der certo, aquilo que eu cometi lá atrás se torna irrelevante. Por exemplo, hoje, a vida que eu levo, o que eu faço, o que eu entrego nas mentorias para as pessoas, o que eu ajudo as pessoas a avançarem e crescerem, o que acontece? Aquilo que eu fiz lá atrás, hoje é irrelevante. Na verdade, ele não é nem irrelevante. Aquilo que eu cometi lá atrás, aquelas coisas que eu me sentiria mal, né, que eu cometi, elas me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Aqueles fracassos, aquelas falhas, aqueles erros me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Então, em vez de me definir naquela falha, eu me tornei uma pessoa melhor por causa daquela falha. E hoje, se eu der mais certo, aquilo vai ficando cada vez mais irrelevante para me definir e cada vez mais forte para me trazer aprendizados para o futuro e para as pessoas que eu posso ajudar. Entendeu? Então as pessoas que não têm o medo de dar certo, elas acreditam fortemente que o passado não define elas. Né? Eu não conheço uma pessoa que não errou lá atrás, ou que não tem alguma coisa que não se envergonhe e tal. Eu não conheço, sabe? E se essa pessoa chegar a mim e falar assim, não, Guto, eu não errei, eu não tenho nada. Das duas, ou para mim essa pessoa é um narcisista patológico, ou essa pessoa é um mentiroso mesmo. Né? Por quê? Não existe uma pessoa que não errou lá atrás. E o passado não te define. O passado não te define. O que te define é o que você está buscando para a sua vida. A pessoa que você está buscando se tornar, é isso que te define. Então as pessoas que acreditam que dar certo é bom, elas acreditam que o passado não define elas. Outra coisa que você tem que entender, elas acreditam que o dar certo vai me mudar para melhor. Ah lá, eu me julgava e me culpava pelas minhas falhas. Exatamente, Simone. O passado não define você. O passado não define você. O passado não nos define. Né? As pessoas que não têm o medo de dar certo, elas acreditam que o sucesso, que o dar certo, pode nos mudar para melhor. Seja no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa vida, na nossa família. O dar certo vai me mudar para melhor. E muda as pessoas à minha volta para melhor também. Né? Elas acreditam que é possível eu dar certo e continuar sendo eu mesmo. Ser autêntico. Né?
e se eu mudar, eu posso mudar para melhor. Elas acreditam que são responsáveis pelos sentimentos e pensamentos dos outros. Não, elas acreditam que não são responsáveis pelo pensamento e sentimento dos outros. Eu dei certo, o outro está pensando, fazer o quê? Não é responsabilidade minha, eu não preciso controlar o pensamento do outro. O outro está se sentindo mal. Fazer o quê? Acende a sua vela. Aqui que a gente tem que entender, que se a sua vela estiver acesa, a minha não faz sombra na sua. Né? Então, acende a sua vela. Mas o outro se doeu. Eu estou fazendo o que é certo para mim, não estou fazendo mal para as pessoas. Estou dando certo e se sentiu mal? Aí eu adoro o Clóvis de Barros naquele momento que ele fala assim, foda-se. Foda-se. Né? Então, as pessoas que não têm o medo de dar certo, elas têm isso. Se doeu, ficou feliz, legal. Né? Mas elas não dependem desse sentimento, desse pensamento dos outros, tá? Outra coisa, elas acreditam que o sucesso pode inspirar e motivar as pessoas à nossa volta para também se tornarem melhor. Então, por exemplo, uma empresária que ela acredita que dar certo é bom, ela acredita que se ela der certo, ela inspira os colaboradores delas a darem certo. Ela inspira os filhos dela a darem certo. Ela inspira os amigos dela a darem certo. Por exemplo, eu, que sou mentor, quanto mais eu der certo, mais eu motivo e inspiro meus mentorados a também darem certo. E é isso que eu acredito. Né? Então, a gente, quem não tem o medo de dar certo, ela acredita fortemente que pode inspirar e ajudar e motivar as outras pessoas. Outra coisa que eles acreditam, aqui é lindo, né? Quem não tem o medo de dar certo, acredita que quanto mais der certo, mais pessoas pode ajudar, mais caridade pode fazer, mais o 10% dele fica maior pro dízimo, né? Então, mais pessoas eu impacto positivamente, mais o mundo fica melhor quando eu dou certo, né? Então é isso. Que as pessoas que não têm o medo de dar certo acreditam. Tá? Então, a partir daí, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma decisão. Eu quero continuar nessa postura, com esse medo, né? Ou eu quero decidir e escolher ser uma pessoa diferente e avançar na minha vida em todas as áreas. É isso que você tem que pensar, né? E aí, já trazendo essa questão da decisão, no meu link tem uma aula de R$19,90 que já vai impactar você, e também tem uma mentoria que começa semana que vem, que é R$1.000, 5 encontros para criar uma identidade para você avançar na sua vida, criar um plano alinhado com a sua identidade. E aí, que decisão que você toma? Clica no link da minha bio, preenche o formulário que alguém do meu time vai entrar em contato com você. Guto, não tem os R$1.000 agora para investir numa mentoria. Tem uma aula de R$19,90, um workshop, né, de quase 3 horas, com um exercício no final que faz liberação de trava, que é um exercício de mudança de crença. R$19,90 você gasta num salgado na padaria. Um salgado e um suco na padaria. Né? Então, é a decisão que você toma. E não é as grandes decisões, é as pequenas decisões que eu vou tomando ao longo do dia que vai definindo quem eu sou, a minha identidade. Guto, o medo de dar certo pode estar ligado ao julgamento dos pais? Pode. Inclusive, quando eu falei lá das raízes do medo de não dar, o medo de dar certo, tem a ver com às vezes expectativas irrealistas dos pais, crítica dos pais, os pais julgavam alguma coisa que você fazia que na sua cabeça era um sucesso percebido, né? Exatamente, Simone.
Lá, Alberto Julieta. Clica no link da bio, preenche lá, né? Que alguém do meu time entre em contato. Lá, eu já comprei o R$19,90. Top. Lá, aquele exercício do final de liberação da trava, ele é um exercício emocional de quebra de crença. Inclusive na mentoria, a gente vai fazer, tem um exercício que é fantástico. Ele é um exercício para quem tem a crença de o sucesso é ruim. De atingir o sucesso é ruim. Esse exercício, o que eu faço? Eu coloco a pessoa no sonho dela, e aí eu vou elevando esse sonho, a gente chama de elevação do sonho à quinta potência. Então eu faço um ensaio mental com ela, toda uma preparação, faço um ensaio mental, ela entra no sonho, e aí eu vou elevando o sonho dela à quinta potência. Esse exercício é fantástico para quem tem a crença de que o sucesso é ruim. Sabe aquele grande grupo da crença de que as consequências do sucesso são ruins? Né? Nessa mentoria eu vou fazer esse exercício. Tá? E vou fazer também o da trava, novamente, tá? Mais específico. E eu vou passar um exercício que é um exercício de quebra de crença, onde você vai questionando a crença. Então você vai questionando os pilares da crença, né? Então você vai batendo nos pés, vai batendo até uma hora que você olha e fala assim, que idiota isso que eu estou pensando. Nada a ver. Aí entra a criação de uma nova crença. E vai ser legal que esse exercício de crença, ele vai vir depois de eu já ter estabelecido uma identidade que alinha com a minha paixão, alinha com a minha paixão e os meus valores. E aí eu vou criar objetivos e metas alinhados com as paixões e os valores, né? Aí a gente vai fazer um roadmap, que é uma rota de ação nessa mentoria. E depois, o que a gente vai fazer? Hábitos e depois quebra de crença. Puta, aí vai ser da hora pra caramba. Por quê? A pessoa já fez o roadmap, trabalhou hábitos ruins, hábitos bons, aí vem a quebra de crença, tá? Então, se você tiver um interesse, tanto a aula quanto a mentoria está no link da bio. Clica lá no Linktree, tem o formulário da mentoria, preenche lá, que o Otávio, que é da minha equipe, ele vai entrar em contato e a gente vai trabalhar isso. Você já entra na mentoria, a gente vai, tá? Ou então, assiste a minha aula. Cara, aquela aula fantástico, preparei com muito carinho, e ela é uma aula disruptiva mesmo, de tipo assim, tanto é que tem uma pessoa que falou assim, Guto, eu senti um misto de raiva e alegria com aquela sua aula e tal. Por quê? Isso daí é a disrupção, é a quebra de crença. Então aquela aula é fantástica. Trabalha, assiste aquela aula, ou então já entra na mentoria e a gente vai trabalhar. Obrigado, Simone, obrigado. Não, hoje é só live mesmo. Hoje é só live. Alguém tem alguma dúvida? Valéria, obrigado, Valéria. Alguém tem alguma dúvida sobre as crenças, sobre a mentoria, sobre a aula, sobre a live? Manda aí pra mim. Ufa, ia rodar um protocolo antes da live, entrei na live, vale muito a pena. Top, Cida, massa. Obrigado, Simone. Mas vai ficar aqui no perfil, Simone. Obrigado. Essa Simone é fera. Aí, Cida, depois revê essa live. Qualquer coisa, né? Faz as anotações e tal, né? Lá, desenrolou muito. Massa. Oi, Fabiana. E aí, Souza, já quebrou algumas... Souzandra Mark. Já quebrou algumas crenças aí? A Simone, vou rodar o protocolo hoje com essa live. Massa, é isso aí. Senta com a live e vai rodando o protocolo. Obrigado, Berta. Cida, vou rever mesmo. Já anotei aqui os medos. Massa. E aí,
Olhem para as crenças, cara. Muitas vezes a gente tem o medo de dar certo e a gente tem várias crenças enraizadas nesse medo de dar certo, né? Muita gente, Fabiano, muita gente tem esse medo, tá? E muita gente acha que é o medo do fracasso. Mas eu vou falar para você que é mais medo de dar certo do que medo do fracasso no dia de hoje. Porque assim, antigamente era mais foda fracassar, né? Hoje em dia, fracassou, você não morre, né? Antigamente, pega na Idade Média, você fracassou, você morreu, entendeu? Sabe assim, pega lá no tempo da caverna, fracassou, morreu. Hoje em dia, se você fracassou, você não morre, é assim, e então as pessoas têm mais medo de dar certo, Obrigado, Simone, obrigado, Kerly, obrigado, Fabiana. Alguém tem alguma dúvida? Amanhã eu tô pensando em depois no final da live a gente abrir pra gente olhar para alguma questão e aí quem sabe eu apoio você, né? Então, Guto, eu tô passando por isso no meu relacionamento, ou a minha carreira, tô com dúvida nisso. Guto, minha meta tá assim, meu objetivo tá assim, o que você acha e tal, e a gente destrincha e trabalha nisso, tá? Então quem tiver o interesse, amanhã já vem na live. Amanhã eu quero falar um assunto que é bem legal, que é a mediocridade, tá? A mediocridade é um negócio que a gente fala assim, Guto, mediocridade é um nome ruim, né? Mas não, mediocridade é viver na média, é o seu mediano, né? Quem tem o medo de dar certo vive na média, tá? Então, o mediano, e aí trabalhar algumas coisas sobre a mediocridade, olhar algumas coisas sobre a mediocridade, né? Porque eu gosto, uma coisa assim que é uma das brigas minhas com o mundo, é meu propósito, é trabalhar a mediocridade, né? Então é que cada pessoa busque ser sua melhor versão e vá em busca da excelência. Esse é minha maior missão, assim, né? Que cada um, imagina como o mundo ia ser louco se cada um buscasse fazer com excelência aquilo que faz. Puta merda, imagina, nossa, a espécie humana estaria lá na frente, bem mais, né? Então, a gente vai trabalhar amanhã sobre a mediocridade, 13h, e quem tiver o interesse, quem sabe no final eu chamo alguém pra gente fazer aqui uma mentoria aqui, um bate-bola. Alguém tem alguma dúvida? Obrigado, Valquíria. A Dayana falou sim. Obrigado, Morada Perfeita. Obrigado a todos que ficaram aqui comigo. Essa live vai ficar salva, então quem tiver o interesse depois de rever, acessa. Só de ontem que eu não salvei, porque como travou no meio, a internet não estava legal ontem aqui, travou no meio, aí cortou, eu tive que começar outra e aí ela perdi o contexto, então a de ontem não ficou gravada. Fora que a de ontem era um assunto mais denso e eu falava algumas coisas que o Instagram ele ia ferrar com o meu perfil, então era melhor eu não gravar mesmo, tá? Mas a de hoje vai ficar salva, então se lembrar de alguém que precisa assistir essa live, já manda, tá? Amanhã, novamente, 1h, estaremos aqui. Obrigado a todas vocês que ficaram aqui, que interagiram comigo, tá? É uma delícia fazer essas lives aqui. Eu adoro explicar as coisas, é o meu talento, né? Então, quando eu estou fazendo aquilo que eu tenho talento, eu tenho muito prazer, eu entro em flow e me dá uma sensação maravilhosa, eu termino aqui em êxtase, tá? Então, obrigado por estarem aqui comigo até agora, né? Padrão Guto, eu não consigo, o meu sócio falou assim, Guto, você tem que fazer live de 20 minutos, meia hora, né? Falou brincando assim, mas não consigo. É o padrão Guto. Padrão Guto vai e o assunto tá massa, e a gente vai explicando e a gente entra no assunto e vai, né? Então eu gosto de entregar assim com excelência. Obrigado, Simone. Obrigado, Janice. Obrigado a todos vocês que confiam no meu trabalho. E lembrando, quem tiver interesse na mentoria, que a gente começa semana que vem, é a mentoria Salvando o Seu Ano de 2024.
Eu vou garantir que você atinja suas metas e seus objetivos até dezembro. Não sou analista corporal. Ainda. Não sei se eu pretendo fazer a formação, mas então vou dizer ainda não. Mas gosto muito de estudar, gosto muito desse assunto. Gosto de trocar ideias com analistas, né? Então gosto muito desse assunto. Mas ainda não sou. Quem sabe? Quem sabe? Gente, boa tarde. Vamos que vamos. Tamo junto. Quem é do grupo do plano lá, manda depois mensagem lá falando o que achou da nossa live, tá? E um forte abraço. Até amanhã, 1h.